Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa bonequinha linda. A primeira parte dessa boneca já está disponível no canal. A gente confeccionou o corpo da boneca. E nessa segunda parte, nós vamos finalizar a boneca fazendo os braços, a cabeça, bordando o rostinho e fazendo o cabelo. Essa boneca é super fácil de fazer, apesar dela ser grande, ela é bem fácil de fazer e até quem é iniciante consegue fazer com facilidade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal e a acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Vai vir muita novidade por aí. E deixa também o seu like e um comentário que me ajuda muito e me incentiva a trazer cada vez mais vídeos aqui para o canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. E agora nós vamos fazer a saia da boneca. Para fazer a saia, a gente vai começar na parte das costas. E com a saia, assim, olha, nessa direção, para os pontos baixos ficar de frente aqui para nós, com o caimento aqui para baixo. Então, em qualquer uma das alcinhas livres aqui, do lado das costas, na direção das costas, bem no meio das costas, a gente vai colocar o branco, que é a cor que eu vou fazer o vestido. Eu vou colocar aqui o meu fio branco e eu vou fazer 3 correntinhas. Vou voltar nesse mesmo ponto e vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos dentro dessa alcinha. E na próxima alcinha, eu também vou fazer 3 pontos altos. E agora, eu vou fazer 3 pontos altos em cada uma dessas alcinhas livres, dando a volta no corpinho todo da boneca. Então, em cada uma dessas alcinhas, eu vou ficar com 3 pontos altos. Nessa parte, olha, vai ficando assim. Então, eu vou continuar fazendo aqui, olha, vou dar a volta na boneca toda, fazendo 3 pontos altos em cada uma dessas alcinhas livres que a gente tem aqui, olha. Eu dei a volta toda, fiz todos os pontos altos, e tá vendo como é mais fácil a gente fazer antes de encher a boneca? Porque essas alcinhas livres, elas já são um pouquinho ruinzinhas de pegar, né? A gente vai colocar 3 pontos altos dentro de cada uma. E assim é mais fácil, a gente trabalha melhor. E agora aqui, eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com ponto baixíssimo. E as próximas voltas são voltas de ponto sobre ponto. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, essa volta e as próximas são voltas de ponto sobre ponto. Eu só vou trocar a cor da linha. Então, aqui, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vou dar a volta toda, e quando eu chegar aqui no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda em pontos altos, fiz uma volta de ponto sobre ponto, e eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar,
com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar o fio branco. Vou fazer um nozinho. E agora eu vou começar a trabalhar com o meu fio na cor vinho. E eu vou vir bem no ponto do nozinho. E eu vou fazer aqui 3 correntinhas que me dá altura de um ponto alto. Eu vou dar um nozinho nessas 2 sobrinhas. E se você quiser, você já pode cortar. Eu vou deixar para fazer todo o arremate no final da saia. E agora é só a gente fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui 2 voltas de pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer essa, fecho com ponto baixíssimo, inicio a próxima com 3 correntinhas e faço mais uma volta de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer essa volta e a próxima e volto para a gente dar continuidade na saia. E eu fiz aqui as 2 voltas de pontos altos. E agora eu vou continuar fazendo pontos altos, só que essa volta eu vou trabalhar só na alcinha de trás do ponto. Então, eu vou subir 3 correntinhas, laço meu fio e aqui só na alcinha de trás eu vou fazer essa volta de pontos altos. Eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto. Então, para cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, trabalhando só na alcinha de trás do ponto. Eu vou dar a volta toda e quando eu chegar no ponto que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí essa volta de pontos altos, vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar, com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e agora eu vou fazer mais uma volta de ponto sobre ponto. E essa volta eu vou pegar o ponto completo. Então, só essa volta aqui que a gente deixa a alcinha que a gente vai trabalhar nela depois. Agora, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, um ponto alto para cada pontinho de base. E quando eu chegar no primeiro ponto que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Concluí mais essa volta de pontos altos e agora eu vou fazer a última parte da saia. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Vou voltar nesse mesmo ponto e vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando assim, 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. Pulo 1, 2, no terceiro ponto, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, volto, faço mais 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Pulo 1, 2, no terceiro, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, volto nesse ponto, faço mais 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos dentro do mesmo ponto, pulo 1, 2 e no terceiro faço ponto baixo. E eu vou fazer assim por toda a sainha, 3 correntinhas, mais 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Pulo 1, 2 pontos, no terceiro faço ponto baixo. Vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui, no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí aqui todo o barrado da saia, fiz um ponto baixíssimo no pontinho que eu fiz para iniciar, cortei o meu fio e eu já fiz esse arremate. Agora, a gente vai começar a fazer o pescoço e a cabeça. Então, a gente vai voltar a trabalhar com a linha na cor chantilly. Aqui, antes da gente iniciar o pescoço, a gente já vai começar a encher a boneca e colocar o bastão de cola quente. Eu cortei o bastão de cola quente na medida de 18 centímetros. E a gente vai
eu coloquei um pouquinho de enchimento bem lá no fundo. E a gente vai começar a colocar enchimento aqui na boneca e deixar um furinho no meio pra gente colocar o bastão de cola quente no furinho. Então, a gente vai enchendo. A gente vai enchendo ela, colocando o enchimento de ladinho e deixa o furinho no meio pra gente posicionar o bastão de cola quente. E a gente vai colocar mais ou menos, faltando aqui, umas 2 voltas para não atrapalhar a gente fazer o pescoço. Eu coloquei o enchimento até, olha, faltando umas 2 voltas pro pescoço, pra ficar mais fácil pra gente tecer aqui o pescoço. E depois, o pescoço ele não é tão fino, a gente consegue continuar enchendo o pescoço e essa parte aqui que faltou. O restante da boneca eu enchi bem. E o bastão de cola quente, eu fiz um buraco no meio do enchimento. Com o dedo mesmo a gente faz bem no meio e posicionei o bastão de cola quente. E aqui a gente vai vir bem na parte de trás aqui, olha, bem no meio das costas, a gente vê aqui bem no meio das costas. A gente vai pegar a alcinha de trás do ponto, traz aqui esse fio. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo eu vou puxar ele bem puxadinho. E agora eu vou passar no ponto todo, olha, eu passei só na alcinha de trás desse ponto. Agora eu vou envolver o ponto inteiro. E aqui eu faço o meu primeiro ponto baixo. É mais ruim de trabalhar por causa do bastão. Agora eu vou puxar bem esse ponto baixíssimo, para ele não aparecer. E esse é o meu primeiro ponto baixo. E nessa volta a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou vir no meu próximo ponto. Fica um pouquinho mais chatinho de trabalhar por conta do bastão, essas primeiras voltas. E eu vou fazer 2 pontos baixos e agora uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui a alcinha da frente desse ponto, a alcinha da frente desse outro ponto e eu vou fazer uma diminuição. Essa sobrinha de fio, eu vou deixar aqui dentro mesmo, tá? Depois a gente vai encher, não há necessidade nenhuma de cortar. Então, nessa volta, eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. E nessa volta, eu fico com um total de 18 pontos baixos. 2 pontos baixos, alcinha da frente desse ponto, alcinha da frente do próximo ponto. E eu faço a diminuição. E eu vou dar a volta toda, e quando eu chegar no final dessa volta, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui no pontinho do início, e agora a gente vai voltar a trabalhar em espiral. Então, eu vou fazer o primeiro ponto da segunda volta do pescoço e vou marcar. E a gente vai ficar agora na segunda, na terceira e na quarta volta do pescoço com 18 pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo todas as voltas, agora a segunda, a terceira e a quarta volta com 18 pontos baixos em cada uma das voltas. Então, eu vou fazer essas 3 voltas de ponto sobre ponto e volto pra gente dar continuidade. Eu fiz aqui as 4 voltas do pescoço e já coloquei o enchimento dessa parte aqui, tá? Então, essa parte do corpinho eu já deixei toda com enchimento. E o pescoço agora, conforme eu for confeccionando a cabeça, eu já vou enchendo também o pescoço. E agora, a gente vai fazer, então,
a cabeça da boneca. E eu vou continuar trabalhando em espiral, então eu vou continuar usando o marcador. Então, nessa primeira volta da cabeça, nós vamos fazer um aumento em cada ponto. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto e já vou voltar o marcador nessa primeira volta da cabeça. E nessa volta de número 1 da cabeça, eu vou fazer um aumento para cada ponto e eu vou ficar com um total de 36 pontos baixos. Eu vou dar então a volta toda e quando eu chegar no primeiro pontinho, no pontinho que eu tenho marcado, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Concluí a volta de número 1 com 36 pontos baixos e a volta de número 2, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Vou voltar aqui o marcador. Dois, três, quatro, 5 pontos baixos e o aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E essa é a sequência, então, para essa volta, e a gente fica com um total de 42 pontos baixos. Eu terminei a volta de número 2 da cabeça com 5 pontos baixos e um aumento, fiquei com 42 pontos. E agora, na volta de número 3, a partir da volta agora de número 3, a gente sempre vai aumentar um ponto antes do aumento. Então, na volta de número 3, eu vou fazer 6 pontos baixos e o aumento. Já volto o marcador. Então, eu fiz 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e agora o aumento. E na volta de número 3, eu fico com 48 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 4 com 7 pontos baixos e agora o aumento. Nessa volta de número 4, a gente vai ficar com 54 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 4 com 54 pontos baixos, iniciei a volta de número 5 com 8 pontos baixos e agora o aumento. Na volta de número 5, eu fico com 60 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 5 com 60 pontos e iniciei a volta de número 6 com 9 pontos baixos e agora o aumento. E na volta de número 6, eu vou ficar com 66 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 6 com 66 pontos baixos, iniciei a volta de número 7 com 10 pontos baixos e agora o aumento. E na volta de número 7, eu vou ficar com um total de 72 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 7 com 72 pontos e iniciei a volta de número 8 fazendo ponto sobre ponto. E a gente vai fazer da volta de número 8 até a volta de número 21
ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui eu já enchi todo o pescoço para ficar mais fácil para mim depois. Então, o pescoço e essa parte aqui que a gente tinha deixado já está todo cheio, olha, já enchi tudo. E agora, da volta de número 8 até a volta de número 21, a gente vai fazer ponto sobre ponto. São 14 voltas de 72 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as 14 voltas da número 8 até a número 21, com 72 pontos cada volta. E quando eu concluir, quando eu chegar na volta de número 21, eu volto com vocês para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí aqui as 14 voltas de ponto sobre ponto. Em todas as voltas eu fiquei com 72 pontos. E agora a gente vai começar a fazer diminuições. E as diminuições, elas são feitas na mesma sequência que a gente fez os aumentos. Os aumentos a gente sempre aumentou um ponto antes do aumento, até ficar com 10 pontos baixos e o aumento. As diminuições, então, a gente começa na mesma sequência dos aumentos, só que diminuindo. Então, eu vou iniciar fazendo 10 pontos baixos e uma diminuição, depois 9 pontos baixos e uma diminuição, depois 8 e uma diminuição. Então, para aumentar, eu aumento um ponto antes do aumento. Para diminuir, eu diminuo um ponto antes da diminuição. Então, aqui, eu vou iniciar a próxima volta fazendo 10 pontos baixos. Eu fiz aqui, então, os 10 pontos baixos e agora eu vou fazer a diminuição. Eu pego a alcinha da frente do próximo ponto, pego a alcinha da frente do pontinho da frente, dou uma tensionada nesse fio, trago a laçada e faço o ponto baixo. E agora eu vou fazer mais 10 pontos baixos e mais uma diminuição. E essa volta eu vou ficar com um total de 66 pontos baixos. Então, eu terminei a volta de número 22 com 66 pontos, fazendo 10 pontos baixos e uma diminuição. Iniciei a volta de número 23 com 9 pontos baixos e agora a diminuição. Alcinha da frente desse ponto, alcinha da frente do próximo ponto e faço o pontinho baixo. E agora, eu vou seguir fazendo essa sequência até eu ficar com 5 pontos e uma diminuição. Aqui é só seguir fazendo, eu vou deixar na tela o número de pontos que a gente fica em cada volta. Então, até a volta 21, eu fiz ponto sobre ponto, 72 pontos. A volta 22, 66 pontos. Fiz 10 pontos e uma diminuição. Na volta 23, 9 pontos e uma diminuição. Então, eu vou ficar com 60 pontos. E assim sucessivamente. A próxima volta, 8 pontos e uma diminuição, 54 pontos. Mas eu vou deixar na tela o número de volta e a quantidade de pontos. Até a gente chegar na volta de 5 pontos e uma diminuição. Aí eu volto com vocês. E eu cheguei na volta de número 27, que eu fico com 5 pontos baixos e a diminuição. Eu alonguei o meu fio e antes de eu terminar a cabeça, agora eu vou parar, colocar os olhos, encher a cabeça, colocar enchimento na cabeça e fazer a gola. Eu vou iniciar fazendo a gola e para fazer a gola a gente vai ver bem o meio da boneca e vai marcar o meio e vai contar daqui, da onde a gente marcou,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Bem aonde a gente contou a 12ª correntinha, a gente vai iniciar a gola na direção de baixo para cima, para os pontos altos ficarem de frente. E aí, a gente começa fazendo a gola nessas alcinhas livres que a gente deixou antes de iniciar aqui, olha, o pescoço. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas, 1 e 2. Aqui agora, para eu ficar mostrando, vai ficar um pouco desajeitado para mim, porque a boneca já tá bem grande. Então, eu vou falando e a gente vai fazendo aqui, olha, nas alcinhas, tá? Na próxima alcinha, eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Aqui são 3 pontos altos, um ponto alto para cada alcinha. Eu fiz aqui, então, os 3 pontos altos, um para cada alcinha. E o sentido tem que ser esse, para os pontos altos ficarem assim, de frente. E agora eu vou fazer 2 pontos altos e um aumento 2 vezes. Então, em cada ponto eu faço um ponto alto. 1, 2. Na próxima alcinha, o aumento. 2 pontos altos dentro da mesma alcinha. E agora, eu vou repetir. E agora, aqui, eu vou repetir essa sequência de ponto. Então, novamente, eu vou fazer 2 pontos altos, um para cada alcinha. E agora, novamente, 2 pontos altos dentro da mesma alcinha. Nessa próxima alcinha, meio ponto alto e um ponto baixo. Meio ponto alto e um ponto baixo dentro da mesma alcinha. E eu cheguei bem no meio da gola. Então, eu vou tirar o marcador. E vou fazer 2 pontos baixos, um para cada alcinha. 1. E 2. E agora, eu vou fazer o espelhamento. Então, no próximo ponto, é um ponto baixo e meio ponto alto. No próximo ponto, são 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo, um ponto alto para cada alcinha, 2 pontos altos, sendo um para cada alcinha. E agora, novamente, faço 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E agora, aqui, eu vou repetir essa sequência. Faço um ponto alto para cada alcinha, sendo 2 pontos altos, um para cada alcinha, e depois um aumento de ponto alto. 1. E agora um aumento.
2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E concluo essa volta fazendo um ponto alto para cada alcinha, são 3 pontos altos, e fecho com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar essa volta. E ficou pronto a gola, depois é só fazer esse arremate. Mas eu acho melhor fazer ela antes de encher a cabeça da boneca, porque depois dá mais trabalho para fazer. E agora, e aqui, olha, dessa forma ela fica bem certinha, bem no meio. E agora a gente vai marcar aqui e contar as voltas pra gente colocar o olhinho. E agora que a gente já fez a gola, a gente vai colocar o olho. Eu estou usando para bordar o olho a linha Anne, mas você pode fazer esse detalhe em branco e os cílios com a linha Amigurumi. Com a Anne fica um pouco mais delicado, eu acho que fica bem delicado, fica bonito. E eu vou mostrar para vocês então como a gente faz esse bordado e para colocar o olho. Você vai medir certinho a posição do olho e eu coloquei entre a 16ª e a 17ª volta. Então, a gente conta desde a primeira volta aqui, que é a volta de aumentos. A gente conta até a 16ª volta e entre a 16ª e a 17ª volta, eu coloquei o alfinete dos dois lados, conferi a posição se tá certinho e de distância entre um olho e o outro, eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No 12º, eu coloquei o alfinete. Pra gente colocar aqui, a gente abre um pouquinho o ponto. Você pode abrir com o alfinete mesmo, ou com uma pinça, com a pontinha da tesoura. Coloca o olho. E agora, a gente vai fazer o bordado. Com a linha branca, para bordar, eu uso essa agulha aqui de ponta, tá? Ela é bem grande, olha, e ela é de ponta. E aí, você vai vir aqui, olha, os dois olhinhos tem que ficar no mesmo sentido. Então, essa primeira volta da parte branca, eu coloquei bem no cantinho aqui, olha, do olho. Então, desse lado aqui, eu tenho que colocar no mesmo cantinho. E eu faço isso antes de pôr a trava, porque eu vou começar bem próximo do olhinho. E se eu colocar a trava, depois eu não consigo fazer bem próximo. E eu vou fazer até essa volta aqui, olha, uma volta antes do final. Puxo a linha e venho com ela até aqui, bem próximo do olhinho. Essa parte aqui, a gente tem que fazer com uma certa delicadeza, tá? Então, aqui, olha, venho mais próximo do olhinho que eu consegui. Por isso que eu faço antes de colocar a trava, porque depois a trava não vai me deixar fazer dessa forma. Não precisa puxar muito, que depois a gente vai passar a cola para tecido bem pouquinho aqui, olha, para não manchar o rostinho, e vai colocar na posição certa. Então, aqui, essa parte branca, eu terminei, é só isso. Agora, eu vou vir com o preto, e eu vou entrar na mesma distância do outro olhinho, o mais próximo possível, aqui do olho. E eu vou terminar ele bem aqui, aonde eu terminei, ó, bem na frente do branco. Agora, eu vou sair com ele um pontinho abaixo. Onde ele tá.
Vou no pontinho da frente, volto no mesmo pontinho. Isso que a gente tem que fazer bem delicadamente. E agora eu vou no pontinho de cima. E agora eu volto no mesmo pontinho. E ficou pronto o olhinho. Eu não vou fazer a sobrancelha, porque a franja dela é bem comprida e fica até aqui, olha, bem próximo aqui do olho. Mas se você quiser fazer uma franja mais curta, você pode fazer a sobrancelha. Agora aqui, olha, eu coloco a travinha. E depois já venho dando nozinho nessas sobrinhas do bordado. Então, aqui é só pôr a travinha. Bastante força. E agora, a gente vem aqui e dá nozinho nas sobrinhas do bordado, sem puxar ele dali da frente, tá? Só pegando as sobrinhas aqui, olha. Pega as sobrinhas do bordado e dá um nozinho. Sem apertar, para não sair da posição que a gente colocou aqui na frente. Terminar, então, de colocar a travinha, terminar de dar nozinho em todo o bordado e vou seguir fazendo. Vou encher aqui a cabeça e vou seguir fazendo a diminuição. A gente parou na volta de 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer, então, até a gente chegar na volta de 1 ponto baixo e uma diminuição. Eu cheguei na volta de 1 ponto baixo e uma diminuição. Essa volta eu vou fazer só de diminuições, fazendo uma diminuição para cada ponto. E eu vou ficar com um total de 6 pontos baixos. Eu fiz aqui uma volta só de diminuições e fiquei com 6 pontos baixos. Agora eu vou cortar uma quantidade de fio suficiente para fazer um arremate. Vou trazer toda essa alça aqui pra frente e vou colocar na agulha para tapeçaria. Só que agora eu vou utilizar a agulha para tapeçaria sem ponta. Agora aqui a gente vai pegar a alcinha de fora desse ponto e a alcinha de fora do pontinho da frente, puxa. No outro ponto, alcinha de fora, frente, puxa, e no último ponto, alcinha de fora e alcinha de fora do pontinho da frente. E agora a gente puxa tudo, fechando bem, assim. Agora a gente vai passar essa sobrinha, passa, puxa. E agora aqui, eu já vou dar um nozinho. Essa sobra passa por dentro aqui da cabeça. E já pode cortar. E aí, ficou assim. A gente vai bordar nariz e boca. Para bordar o nariz e a boca, eu gosto de marcar, então, aqui, olha, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos entre um olho e o outro, né? A gente contou
11, mas a gente cobre um ponto aqui, cobre um ponto aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, e na linha de baixo eu coloco um alfinete. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, e na linha de baixo, o alfinete aqui, vou descer mais esse aqui. E fica assim, uma linha abaixo do olho. A boca, eu coloco 1, 2, só que a boca eu aumento, então eu vou aumentar 1, 2. Venho aqui na mesma fileirinha e marco a boca. Desse lado, 1, 2. Venho na mesma fileirinha e marco a boca. Aí ficou assim. E agora a gente vai bordar, agora que já tá marcadinho. E pra gente fazer o nariz, vai usar a mesma cor que a gente trabalhou o rosto. Daí eu vou usar a agulha fina. E pra bordar o rosto, é melhor sempre usar a agulha de ponta, tá? A gente vai entrar, olha, aqui por cima, pela cabeça, e vai sair bem no ponto aonde a gente colocou o alfinete. Já vou tirar esse daqui. E agora, eu entro bem aonde eu deixei marcado com o outro alfinete. Tem que tomar cuidado para não trazer enchimento para fora. Então, eu vou entrar bem aqui. E novamente, eu saio com ele aqui, olha, no mesmo pontinho que eu entrei aqui. Não estragar os pontos. E agora a gente puxa. Agora eu vou entrar aqui, olha, de baixo para cima. E eu vou passar aqui. 1, 2, 3, e vai passando assim, de ladinho. E agora é só sair com ele, ó, no mesmo buraquinho. E lá em cima, no mesmo buraquinho que a gente entrou. Não pode apertar muito para não repuxar e o narizinho tá pronto. Aqui eu já vou dar um nozinho. Sem apertar. Esse nozinho sem apertar. A boca você pode fazer tanto com fio amigurumi, mas eu gosto mais de fazer com a linha Anne para ficar bem delicada. A boca a gente faz igual fez o nariz. A gente entra por cima aqui da cabeça e vai sair bem no alfinetinho onde a gente marcou a medida da boca. Então, a gente sai com ela aqui. Tira o alfinete. E volta com ela. Aqui, bem onde a gente tem o outro alfinete. Agora, boca,
vou sair de novo aqui, olha, aonde eu havia entrado. Tem que ser no mesmo pontinho. E eu vou fazer o mesmo que eu fiz com o narizinho. Então, eu vou passando por aqui, olha, pra fazer um volume na boquinha. Então, aqui na boca eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontinhos. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. E agora aqui eu vou dar uma descidinha aqui na boca, só para fazer um leve sorrisinho. Então, quando eu chegar aqui bem no meinho, eu dou uma prendidinha aqui, olha. Bem leve no tecidinho. Assim, ó, sem passar por dentro. E segue fazendo a boquinha. Gente, eu tirei o som do vídeo, me desculpa pelo barulho, os cachorros da vizinha latem demais e eu precisava gravar, porque essa boneca é uma encomenda e eu precisava entregar, não podia ficar adiando. Esperar esses cachorros. E agora a gente vai entrar bem no pontinho que a gente fez, dá pra passar mais um pouquinho aqui. A gente vai entrar bem aqui e sai bem ali no ponto onde a gente iniciou, aqui na cabeça. E agora a gente vai fazer aqui na boquinha essa linha aqui, que é o que a gente começou, vai dar uma puxadinha nesse lado aqui, assim. E essa linha que a gente terminou, a gente vai dar uma puxadinha nesse lado aqui, pra ela ficar, olha, com uma expressãozinha bem leve e bem doce de sorriso, assim. E depois que a gente puxou, a gente não pode puxar muito, mas também não pode puxar pouco, que a hora que a gente der o nozinho, esse afundadinho aqui vai voltar um pouquinho, tá? E agora a gente dá um nozinho. Vou cortar e vou dar um nozinho. Então, se você puxar muito, ele vai ficar muito afundado, não fica legal. E se você puxar pouco, a hora que você der o nozinho, ele volta, tá vendo? A gente deu só uma leve acentuada no sorriso, uma pequena expressão. E agora, a gente vai fazer os bracinhos e o cabelo. E agora aqui, pra gente fazer os braços, a gente vai iniciar com o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3 e 6. Vou fechar bem o anel mágico e eu vou voltar a trabalhar com o marcador. E nessa próxima volta, eu vou fazer um aumento em cada ponto e eu vou ficar com um total de 12 pontos baixos. Feito os 12 pontos baixos, eu vou iniciar a próxima volta fazendo um ponto baixo sozinho e no próximo ponto o aumento, e nessa volta eu vou ficar com 18 pontos baixos. Vou voltar o marcador. E eu estou fazendo aqui, eu terminei aqui a terceira volta. A primeira é a volta do anel mágico com 6 pontos baixos, na segunda 12 e na terceira volta 18 pontos baixos. Agora eu vou fazer da volta de número 4 até a volta de número 6, ponto sobre ponto. Então, eu terminei a volta de número 3 com 18 pontos baixos e a volta de número
4 até a 6, eu fico com 18 pontos baixos. Então, eu vou concluir aqui essas voltas de ponto sobre ponto, fico com 18 pontos baixos em cada uma dessas voltas, e quando eu chegar na volta de número 6, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu cheguei, então, na volta de número 6, e agora eu vou iniciar a volta de número 7 com 6 pontos baixos. 1, 2, 6. Fiz aqui 6 pontos baixos e agora eu vou fazer uma diminuição. No próximo ponto, mais uma diminuição. E eu fiquei agora com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou concluir essa volta fazendo os 8 pontos baixos restantes. 1, 2, 3. Agora, a gente ficou com 16 pontos baixos. Então, eu tô na volta de número 7 e agora da volta de número 8 até a volta de número 19, eu vou fazer voltas de ponto sobre ponto. Então, da número 8 até a volta de número 19, eu fico com 16 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e quando eu tiver na volta de número 19, eu volto com vocês. Eu fiz aqui, então, até a volta de número 19 com a cor de pele. Na volta de número 19, eu cortei o fio e fiz o mesmo arremate que a gente fez nas outras partes da peça, quando a gente troca de cor. E agora eu vou voltar a trabalhar com a mesma cor do vestido para fazer a manguinha. Aqui, olha, a gente tem as duas diminuições da mãozinha. A gente vai vir bem na lateral aqui e vai iniciar uma volta de ponto sobre ponto. Então, na volta de número 20, eu vou ficar com 16 pontos baixos. A gente vai fazer a volta de número 20 de ponto sobre ponto. E o meu 16º ponto, eu faço bem no ponto que eu posicionei o fio para iniciar essa volta. Então, na volta de número 20, a gente ficou com 16 pontos baixos. E na volta de número 21, eu vou fazer 16 pontos baixos, só que pegando só a alcinha de trás do ponto. Então, aqui a gente vai continuar com os mesmos 16 pontos baixos, pegando a alcinha de trás do ponto. Eu vou dar a volta toda e volto com vocês. Concluí a volta de número 21 e agora na volta de número 22, a gente vai voltar a trabalhar com o marcador e a gente vai fazer um aumento em cada ponto. A gente vai fazer na volta de número 22 um aumento em cada ponto e a gente vai ficar na volta de número 22 com 32 pontos baixos. Concluí a volta de número 22 com 32 pontos baixos. Já enchi a mãozinha e o bracinho e agora a gente vai fazer a volta de número 23, 24 e 25 de ponto sobre ponto. Na volta de número 23, 24 e 25, a gente fica com 32 pontos baixos. Então, eu vou fazer as 3 voltas de ponto sobre ponto e quando eu for iniciar a volta de número 26, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí até a volta de número 25, cortei o fio, fiz um arremate e agora eu vou voltar a trabalhar com o branco. E na volta de número 26, a gente vai fazer uma volta toda
de diminuições. A gente vai fazer uma diminuição para cada ponto de base. Então, aqui, a alcinha da frente desse ponto, a alcinha da frente do próximo ponto e faço uma diminuição. Alcinha da frente desse ponto, alcinha da frente desse ponto, diminuição. Nessa volta, eu vou ficar com um total de 16 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 26 com 16 pontos baixos. Vou iniciar a volta de número 27, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. E agora eu já volto a usar o marcador. Na volta de número 27, eu fico com 12 pontos baixos. Fiquei com 12 pontos baixos na volta de número 27. E a manguinha, a gente não deixa ela durinha igual o braço. A gente enche ela levemente. Ela tem que dar um ar, olha, de fofinha. Então, a gente enche, mas não deixa durinho. Deixa bem fofinho. E agora aqui, a gente vai dobrar a manguinha, igual a gente fez na perninha. Dobra a manguinha e vai fazer uma volta de pontos baixos, ficando com um total de 6 pontos baixos. Então, a gente pega o ponto desse lado e o ponto do outro lado aqui, olha. A gente não pode esquecer de pegar desde o primeiro. Então, eu vou fazer aqui os 6 pontos baixos, fechando a manguinha. E corto um arremate grande o suficiente para costurar na boneca. Fiz os 6 pontos baixos, eu vou cortar uma quantidade suficiente para fazer a costura do bracinho na boneca. Eu vou puxar esse arremate todo aqui pra frente, eu vou dar uma apertadinha. E antes da gente costurar ele ali na boneca, eu já vou fazer o detalhe daqui da manguinha e também o detalhe do vestido, que é o mesmo detalhezinho que a gente vai usar aqui na manguinha. Eu vou vir aqui, olha, em qualquer uma das alcinhas livres, eu vou passar o fio aqui nessa alcinha ali. Então, eu faço aqui a laçadinha, faço uma correntinha. Na próxima alcinha, não posso pular nenhuma alcinha, tá? Faço um ponto baixo, esse arrematezinho eu já vou fazendo agora nessa volta. Um ponto baixo e uma correntinha. Na próxima alcinha, ponto baixo e uma correntinha. E esse mesmo arremate, esse mesmo detalhezinho que a gente tá fazendo aqui na manguinha, a gente vai fazer ali na sainha. Nessas alcinhas livres que a gente deixou, aqui na saia. Então, eu vou fazer das duas manguinhas, o da sainha e volto pra gente aplicar os bracinhos. E agora aqui que a gente já fez todas as partes da bonequinha, já fez os detalhes do vestidinho, a gente vai costurar o bracinho. E para costurar o bracinho, se eu fiz aqui, olha, esse detalhezinho da gola, contando essa parte aqui como sendo o meio da boneca, então eu vou me basear por aqui e vou contar 1, 2, 3 e no quarto ponto eu inicio a costura. Então, eu passo a agulha aqui por cima. Pegando só esse pontinho. Posiciono o bracinho e agora é só costurar. Só que se a gente costurar ele bem retinho aqui, ela vai ficar com o bracinho muito aberto. Então, a gente costura assim, olha, meio na diagonal. Então, eu vou passar nesse ponto, volto aqui no bracinho. Pode apertar bem.
Agora, aqui, eu vou passar no pontinho da frente. Pegando só um pontinho. Volto aqui no próximo ponto do bracinho. E agora, eu desço um pouquinho, olha, eu desço 2 pontos. Então, o próximo ponto eu costuro embaixo e o próximo mais embaixo um pouquinho. Pro bracinho não ficar tão erguido. Assim, ele vai ficar um pouquinho pra frente, fica mais bonitinho. Então, aí a gente aperta bem esse, posiciona certinho no pontinho de baixo e pega o pontinho de baixo e passa pelo pontinho do bracinho. E agora, volta no próximo e passa no pontinho da frente. Aqui, olha. Mas na diagonal, não reto. Passa nesse pontinho aqui. E aí, a gente costura o bracinho na diagonal, ele não fica tão aberto. E agora, é só costurar o outro exatamente como a gente costurou esse daqui. Então, a gente conta por aqui 4 pontinhos e coloca o outro bracinho. A mãozinha fica virada pra frente, tá? Olha, a gente fez bem na lateral, pra mãozinha ficar assim, pra frente. E pra gente fazer o cabelo, a gente vai iniciar com um anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer um total de 7 pontos baixos. E essa correntinha, eu não conto como sendo o meu primeiro ponto. 1, 2 e 7. Agora, eu vou fechar bem o anel mágico. E nessa segunda volta, eu vou fazer um aumento em cada ponto. E eu vou ficar com um total de 14 pontos baixos. Vou pôr o marcador no meu primeiro ponto. E faço um aumento em cada ponto, ficando com um total de 14 pontos baixos. Feito os 14 pontos baixos, na terceira volta eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, eu faço um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E nessa volta, eu vou ficar com um total de 21 pontos baixos. Eu fiz a volta de número 3 e fiquei com 21 pontos baixos. Na volta de número 4, a gente vai fazer, então, 2 pontos baixos e o aumento. Deixa eu voltar aqui o marcador. E na volta de número 4, eu vou ficar com um total de 28 pontos baixos, fazendo 2 pontos baixos e no próximo ponto o aumento. Concluí essa volta e na volta de número 5 a gente vai trabalhar pegando só a alcinha da frente do ponto. E agora a gente vai fazer 3 pontos baixos e o aumento, mas a gente vai trabalhar só na alcinha da frente do ponto, deixando a alcinha de trás livre, porque depois a gente vai trabalhar nessa alcinha aqui de trás. Então, aqui eu vou seguir fazendo 3 pontos baixos e o aumento. Deixa eu voltar aqui o marcador. 3 pontos baixos e o aumento só na alcinha da frente do ponto. E nessa volta, eu vou ficar com um total de 35 pontos baixos. Eu concluí essa volta
com 35 pontos baixos. Aqui a alcinha de trás fica livre e a gente vai trabalhar nessa alcinha depois. A gente vai aplicar o cabelo assim, do lado avesso. Essa sobrinha de fio é só a gente passar pro lado da frente depois e a gente trabalha depois nessas alcinhas. Mas por enquanto a gente vai continuar trabalhando aqui normalmente. E aqui então eu fiquei com 35 pontos baixos. Agora eu vou fazer 14 correntinhas. 1, 2, 3. Feito aqui 14 correntinhas, eu vou contar a partir da agulha 1, 2 e na terceira eu volto fazendo meio ponto alto. 1, na próxima correntinha, meio ponto alto, 2, na próxima, 3, laço meu fio, venho na próxima correntinha, fico com as 3 laçadas e tiro todas de uma vez e vou fazer meio ponto alto, até ficar aqui faltando 2 correntinhas por fazer. E eu cheguei aqui aonde eu tenho 1, 2 correntinhas por fazer. Nessas 2 últimas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo em cada uma delas. Venho no próximo pontinho, no pontinho bem à frente, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E novamente, 14 correntinhas. Feito 14 correntinhas, eu vou contar 1, 2 e a partir da terceira eu volto fazendo meio ponto alto até me restar 2 correntinhas. Chegando no final, as 2 últimas correntinhas eu faço um ponto baixo, na próxima um ponto baixo, venho no pontinho da frente e faço um ponto baixíssimo, mais 14 correntinhas. E essa aqui é a franjinha. Eu vou fazer assim até eu ficar com um total de 10 fios de 14 correntinhas. Então, eu vou seguir fazendo. Quando eu tiver 10 fios da franjinha com 14 correntinhas, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui os 10 fios da franja, todos com 14 correntinhas. E o comprimento do cabelo, eu vou fazer todos na mesma medida. Ela vai ter o cabelo todo comprido. Então, todo o comprimento do cabelo, eu vou fazer com 40 correntinhas. 3, 4, 5. Eu fiz aqui as 40 correntinhas e a gente vai fazer na ponta do cabelo uma ondulação. E pra gente fazer os cachinhos da pontinha do cabelo, a gente vai fazer nas 10 primeiras correntinhas 3 meio ponto alto dentro da mesma correntinha. Então, eu vou contar 1, 2, na terceira eu faço meio ponto alto. Laço, volto nessa mesma correntinha e faço meio ponto alto. Então, eu fiquei com 3 meio ponto alto dentro da mesma correntinha. Na próxima, eu faço 3 meio ponto alto. 1, 2, 3. E eu vou fazer assim nas 10 primeiras correntinhas, todas elas com 3 meio ponto alto dentro da mesma correntinha, pra gente fazer os cachinhos da pontinha do cabelo. E o restante do cabelo é como a gente fez aqui a franja. E eu vou dar a volta toda fazendo dessa forma. Então, eu vou fazer esse aqui com vocês e depois é só a gente fazer todo o restante do cabelo. Então, aqui eu fiz as 10 primeiras correntinhas com 3 meio ponto alto em cada correntinha para fazer esse cachinho da pontinha do cabelo. E agora é só seguir fazendo meio ponto alto para cada correntinha, como a gente fez na franja. Então, aqui eu vou seguir fazendo meio ponto alto em cada correntinha. Eu fiz todos os meio ponto alto. Chegando aqui no finalzinho,
faço 2 pontos baixos nas duas últimas. Venho no pontinho da frente, faço ponto baixíssimo. E agora eu sigo fazendo mais 40 correntinhas. E eu vou fazer assim até eu chegar nessa última aqui desse outro lado. E agora aqui que eu já fiz todos os fios do cabelo, eu vou vir nessa alcinha aqui de trás. E aqui eu tenho 28 alcinhas. Eu vou posicionar o fio em qualquer uma das alcinhas. E eu vou fazer as mesmas 40 correntinhas. E eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui no comprimento. Vou voltar na terceira correntinha, fazendo as 10 primeiras com 3 meio ponto alto. Então, aqui a gente faz exatamente como fez nessa primeira volta de fios. Então, chegando aqui no finalzinho, a gente faz os 2 últimos pontos baixo. 1 e 2. Só que agora a gente não vai trabalhar na próxima alcinha. A gente pula uma alcinha, vai na próxima e inicia um próximo fio. E a gente vai fazer assim por toda essa parte para tampar todo esse miolinho aqui do cabelo. Depois a gente vai fazer um rabinho, então vai tampar. Eu concluí o cabelo da boneca e já colei ele aqui. Como a gente já fez toda a boneca, o vestido, o rostinho, então eu já colei o cabelo. E para colar é bem simples, é só a gente posicionar a parte do meio que a gente fez até os 35 pontos baixos, bem no meio da cabeça, e ir arrumando o cabelinho do jeito que a gente acha que fica mais bonito. Aqui, como eu não fiz sobrancelha, eu deixei a franjinha bem comprida e colei ela, olha, bem uma volta de ponto antes dos olhos. E depois é só colar a parte de trás todinha na cabeça. Essa parte de trás, ela é todinha colada. Eu colei, se você quiser, você pode costurar. Então, essa parte aqui, a primeira volta do cabelo, é toda costurada. A parte que a gente fez nas alcinhas livres, eu juntei todas elas, fiz um rabinho e coloquei um lacinho. O enfeitinho de cabelo também depende da roupinha que você for fazer. A outra dessa aqui, eu fiz florzinhas no vestido e a mesma florzinha eu coloquei no cabelo. Essa, como eu fiz esse rendadinho do vestido, então eu coloquei um lacinho. E aqui é bem simples, só aprender, fazer um rabinho e soltar, arrumar do jeito que você acha que fica mais bonito. Se você quiser deixar assim pra frente, ou todo o rabinho aqui pra trás. O cabelo dela atrás fica bem comprido. Fica assim, bem comprido. E ela fica linda. Olha que linda. Ela ficou com uma medida total de 44 centímetros. Dá 45, mas a gente desconta o rabinho, né? O lacinho. E apesar dela ser bem grande, ela é bem fácil de fazer. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa pra mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!